Bem-vindos a mais um vídeo, malta mais do que braba, vamos apostar o número 669. Em relação ao nosso 668, está a acontecer aqui coisas muito interessantes. Aliás, já aconteceram coisas muito interessantes no 668. Além das apostas que eu fiz, dei umas tips, e que belas tips que o LMP deu ontem no 668. Bravos! O Grêmio Sampaio Correia acho que foi das melhores tips. Eu não fiz nenhuma aposta porque estou a fazer sequência com o Cruzeiro e não optei por fazer Cruzeiro-Palmeiras. Mas eu falei no Diego Sousa para marcar, o gajo marcou 2, o veteraníssimo Diego Sousa. E falei também na possibilidade da aposta de super favorito, que é a vitória na primeira parte, vitória na segunda parte e um handicap -1. Batia tudo! Eu não fui, quem foi, parabéns. Depois tivemos também aqui a dobradinha no Japão, o Yokohama Marinos e o Kawasaki Frontal, e o Kawasaki ainda esteve a perder, se não me engano, exatamente, esteve a perder aqui por 2-1 e depois fez a remontada. Muito interessante aqui o Japão, com muitos golos nos jogos, 3-0, 2-1, 5-2, 3-1, 2-1, 3-1, 3-1. Muito interessante este Japão. Eu não acompanho o Japão, mas olhando para estes jogos todos, fico logo com uma certa vontade de mandar moedinha, não é? Que isto quer dizer, over 2,5, ambas marcam, parece ser aqui um campeonato muito interessante. Vou ficar atento nas próximas jornadas, ok? Depois, na Noruega, bateu ambas marcam, que estava a ser previsto neste jogo. Não estava a ser previsto uma goleada do Sarpsborg, mas era o ambas marcam que esperaria. No Bodoglint, um belo handicap -1. Eu para a malta do Patreon disse handicap -1 ou então vitória do favorito. Eu sinceramente eu acho que o mercado precificou mal aqui este jogo. Na minha ótica, o mercado precificou mal, porque o Bodoglint vinha de uma sequência má de jogos. Deixa-me colocar aqui. Exatamente, o Bodoglint vinha de uma sequência má de jogos. Onde é que está a sequência do Bodoglint? Não está aqui, mas está aqui. Vinha de uma sequência má de jogos em que já não vencia, nos últimos 5 jogos apenas tinha vencido um, e isso contou um bocadinho. O Bodoglint estava a jogar contra o último classificado, que ainda não tinha ganho nenhum jogo. Uma odd de 1,60, não pode. Isto não pode. Isto é oferecer aos bravos. Fui no handicap -1 com uma odd ainda muito mais brava, 2,50. Por isso, bateu lindo. Depois, o que é que tivemos mais aqui? Tivemos um sábado muito tranquilo. Tivemos a nossa dobradinha na Finlândia, mas tenham calma. Como os bravos estão de férias, eu apenas recebi uma mensagem a falar sobre esta dobradinha. O LMP, a dobradinha não bateu. Calma, isto é para fazer sequência. Esta dobradinha é para fazer sequência. Na próxima jornada voltamos a fazer HJK, Cups, quem quiser fazer, obviamente, e fazemos a sequência de Martingale até bater a dobradinha. É assim que funciona, não é? Atenção que o Martingale não é para todos. Atenção. Depois, o que é que aconteceu aqui? No Sligo Rovers, que seria também a aposta de super favorito, ok? Em que o Sligo Rovers apanhava o Finn Harps, uma equipa com 33 golos sofridos. Aliás, tinha 31 golos sofridos antes deste jogo. Eu acabei por não fazer, mas também estava aqui uma bela odd para vencer o Sligo Rovers. Eu não o fiz, quem o fez, rijos e bravos com muita gestão de banca. Malta! Brava! Deixa-me hidratar. É mesmo conceito que eu fui jantar fora, cheguei ao bocadinho e quando uma pessoa vai jantar fora é sempre aquela comidita mais salgadita. Bravos! Dia 19, vamos apostar 669. Se és novo aqui no canal, aliás, se já és bravo aqui do canal, só tenho a agradecer pelo apoio e por, de uma certa forma, vires cá deixar o apoio, e a malta brava que gosta de ver os vídeos, mesmo não fazendo as apostas. Muito obrigado pelo apoio agora nesta fase em que os campeonatos não estão a decorrer. Se és novo no canal e encontraste o vídeo aqui, subscreve o canal. As apostas agora são um pouco mais de submundo, mas na próxima época vamos fazer uma bela época de green. Eu não queria dizer isto porque eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho mesmo aquele feeling que a próxima época vai ser uma época de green, se o fizermos como manda a lei. Seguimos. Malta! O que é que vai acontecer aqui? Liga Argentina, estou fora. Isto é muito brabo para mim. Apesar de amanhã é às 22 horas este jogo e eu ainda vou. Temos o River Plate sem nenhuma vitória. 3 jogos sem nenhum gol marcado. O último jogo perdeu.
e eu poderia fazer aqui uma sequência. Eu não olhei para este jogo. É o River Plate, malta. Isto é para fazer aqui um desafio para ver no River Plate. Ainda por cima, estão a dar uma odd interessante de 1,80 para o River. União de Santa Fé está aqui em 10º lugar. Tem 1-1-1, 5 gols marcados, 5 gols sofridos. Está aqui um jogo interessante, Eu vou mandar para lá vou mandar a tipo para o pessoal do Patreon e amanhã, conforme correr o dia, se entretanto tiver com um greenzinho, antes deste jogo, meto o greenzinho neste jogo. Será assim esta gestão de banca? Eu poderia colocar facilmente uma stake, mas a gestão de banca tem que acontecer sempre. Mesmo por muito baixa que esteja a stake, a gestão de banca tem que acontecer. Bravos! Brasileirão, muitos jogos do Brasileirão. Em relação aqui ao nosso querido Santos, Red Bull Bragantino, eu e o mercado também o prevê, um jogo under, mas pode eventualmente não acontecer. Porquê? Porque o Santos vem de uma boa vitória contra o Juventude e o Bragantino vem de uma boa vitória contra o Coritiba. São equipas que estão neste momento a entrar naquela fase de vencer e com o emocional em alta. Foram equipas que fizeram uma sequência aí um bocado aquém. O Red Bull Bragantino teve aqui uma sequência um pouco aquém no campeonato, teve aqui 4 jogos sem vencer, e o Santos fez muitos empates no campeonato. Basicamente o Boa Vista, aliás, o Santos tinha 2, 4, 6 jogos sem vencer. Eu acredito que estas 2 últimas vitórias nos últimos jogos, de uma certa forma, vêm a dar aqui um alento diferente ao jogo. E eu diria que um bocadinho contra a expectativa, será um jogo interessante para ambas e para over, mas eu não vou, ok? Será só mesmo será esta a análise do emocional. Estou fora. Depois, Atlético Mineiro e Flamengo, 2 equipas que estão a passar uma fase um pouco delicada, e eu vou estar fora deste jogo. Não vou fazer nada. No Corinthians, vejo aqui o fator casa, vejo uma equipa que está melhor classificada, vejo uma equipa que está ao top do campeonato, vitória do Corinthians com modo 1,60 em casa. Ponto final. Depois seguimos para o Curitiba, estou fora. Atlético Goianense também não tenho grande análise para este tipo de equipas. O Fortaleza poderia ter, que é uma equipa que eu até gosto, deste Fortaleza, mas Fortaleza está complicado. A única vitória do Fortaleza esta época foi para foi para despedir o Paulo Sousa, por isso acho que já venceram a época. Estou fora. O Internacional Botafogo, jogo interessante. Botafogo vem de me dar um red, certo? O Botafogo venceu o São Paulo, que é uma bela equipa este ano, uma equipa over. O Botafogo conseguiu vencer o São Paulo depois de uma sequência péssima de jogos. O São Paulo já não vencia há 5 jogos, dos 5, 4 derrotas seguidas, e venceu o São Paulo em casa. Foi uma festa. O Internacional está a fazer um belo campeonato. Um belo campeonato. Ponto final, não se fala mais no assunto. Já não perde há 10 jogos, vem 2 vitórias seguidas. E eu diria que, aliada ao fator última vitória do Botafogo, e aliada ao fator casa e à bela prestação do Internacional, vamos ter aqui um jogo para golos. O over 2,5 a 2 não é de descartar. Um belo over 2,5. Depois, para finalizar, a vitória do Fluminense, tal e qual a mesma análise do Corinthians. Exatamente a mesma coisa. Tudo bem que temos um Avaí à frente na tabela, mas um Fluminense que de certeza absoluta que vai subir na tabela classificativa, não pode facilitar em casa. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou fazer vitória de ambas as equipas em simples e dobradinha também. Ok? Vou fazer uma dobradinha Corinthians e Fluminense e vitória em separado. No Brasileirão, eu tenho muitas análises, como vocês podem ver, falei um bocadinho do Internacional e do Santos, mas apenas vou fazer estas 2 apostas, são as que eu me sinto mais à vontade, ok? Se a malta brava gostar, força e sem medo. Na Major League Soccer, não faço nada, bravos. Não tenho acompanhado um campeonato muito grande, estou fora. Com muitas equipas estou fora. Na Noruega que as coisas começam aqui a complicar, não é? Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Temos o Boa Vista, não é bem o Boa Vista, mas é o Boa Vista da Noruega, que é o Akam, uma equipa com 9 jogos, 6 empates, é a equipa que mais empata deste campeonato, contra o Jerv, que é o recém-chegado à liga. Eu não sei não. O Akam vem de um jogo amigável contra o Lillestrøm e venceu por 1-0. É o primeiro classificado do campeonato, pode dar aqui um emocional extra. Eu diria que esta odd 2,30 será interessante, ou até aqui um empate nula para o Akam. Não será de descartar. Depois,
Lillestrøm. O Lillestrøm. O que é que eu vou fazer no Lillestrøm? O que é que eu apontei aqui? Exatamente. O Lillestrøm é o seguinte. Lillestrøm a jogar em casa. 5 jogos, 5 vitórias, 100 golos sofridos. 100 golos sofridos. Não descarta a possibilidade do Lillestrøm sofrer um golo porque vai jogar contra o Rosenborg, que é um dos grandes da Noruega. No entanto, o Rosenborg, como visitante, não está assim muito bem. Está em 9º lugar, tanto marcou como sofreu e tem 3 empates. É muito interessante o fator casa, é muito interessante a odd de Lillestrøm, com uma odd de 2, uma equipa que neste momento só tem 7 golos sofridos em 10 jogos. Muito interessante, eu estou a ver aqui um empate anula com uma boa odd, em relação aqui a tudo aquilo que se pode conjugar em relação a... E depois sendo o Rosenborg uma equipa over. O Lillestrøm não é tanto, é mais uma equipa compacta e coesa. Os últimos resultados do Lillestrøm têm sido muito, muito coesos, fantásticos. Não perde há 10 jogos e em 10 jogos 8 vitórias. E o Rosenborg é uma equipa que gosta muito do empate. Por isso, fator casa, o facto de jogarem em casa e não terem nenhuma derrota em casa e estarem em primeiro lugar, o empate anula com modo de 1,5 parece-me ser uma boa aposta. Estou a explorar este empate anula. Estou lá. Depois temos odds mold, e eu não vou facilitar aqui. Uma das equipas que está a lutar pelo campeonato, que eu diria que está a par do Bodo Glimt, que está um bocado longe, mas em princípio acaba por chegar lá ao seu registro normal. A jogar fora, modo 1,90. Não vou facilitar vitória do Molde, mesmo que seja em casa do Odd. O Molde está com uma bela sequência de 5 jogos sem perder. Estou lá, rijo e bravo, na vitória do Molde. Depois, o Tromsø, Algosan, não tenho qualquer tipo de análise para este jogo. São 2 equipas que estão lá no fundo, estou fora. E o Viking Sandefjord de futebol. O que é que vai acontecer aqui no Viking? Viking, que também está aqui num lugar que não é habitual, mas com um belo registro de 21 golos marcados e apenas 11 sofridos. Sejas bravo, não sejas bravo. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar vitória do Viking em dobradinha. Calma. Vai ser uma dobradinha norueguesa. Uma dobradinha norueguesa, mas com a Noruega do submundo, que é a segunda divisão. Vamos aqui ao Brann, ok? Brann, que eu recebi a informação dos bravos que vai ser uma equipa este ano para derreter a segunda liga da Noruega, uma equipa que desceu de divisão na secretaria, ok? Não desceu de divisão por jogar mal ou por maus resultados, desceu na secretaria, o que significa que está aqui uma equipa que provavelmente não desceria nas suas condições normais. Ou seja, temos uma equipa com em 9 jogos 30 golos marcados. Isto é sempre a destruir. Eu não descartaria aqui ambas marcam não. Ambas marcam pode acontecer, mas um handicap menos 1 para o Brown, mas vou em vitória direta, dobradinha Brown Viking, são 2 equipas que estão muito bem esta época, ok? De resto, bravos, está tudo dito para domingo, um domingo tranquilo também, com o início, com o regresso da Noruega e com a continuação do Brasileirão, ok? Sempre rijos e bravos, muita gestão, para a malta que está de férias. Um grande abraço, tudo bom, seguimos aqui sempre rijos. Não vamos apostar. Até à próxima.